Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana a gente vai ter a honra de entrevistar a doutora Ingrid Schossler. Ela é delegada lá na Delegacia da Mulher aqui de Jundiaí. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, e você? Quero de antemão agradecer aqui pela sua participação. Hoje vamos falar de bastante assunto, né? A questão da proteção da mulher, que eu acho isso muito importante para o público. Ingrid, muita gente fala que o problema da proteção das mulheres está nas leis, né? Só que as leis já existem, elas já estão ali. Na sua opinião, como que a gente pode melhorar a questão da proteção da mulher? Que outras áreas que a gente tem que trabalhar, na sua opinião? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu tenho uma opinião de que o problema não está tanto na lei. A gente já tem uma legislação no Brasil muito avançada em relação à maioria dos países do mundo. A gente tem leis muito boas e que têm se tornado cada vez mais eficientes. Então, na minha visão, o que precisa melhorar ainda é a estrutura da rede de atendimento à mulher, além da delegacia, porque a violência doméstica ela é um ciclo e a delegacia é só uma pecinha. Sim. Então, o que precisa melhorar é o que vem antes e o que vem depois, um direcionamento, como que a mulher vai sair dessa situação, qual é o encaminhamento que vai ser dado para ela. Mas o ponto central que ainda precisa ser melhorado é a sociedade como um todo, é a cultura que leva à normalização da violência contra a mulher. E será que a melhor forma da gente melhorar a sociedade seria através da educação, na sua opinião? Com certeza, e esse é um ponto que eu acho bem interessante trazer, porque muitas vezes é questionado o fato de estarem sempre aumentando as notícias de casos de violência contra a mulher, e muitas vezes as pessoas têm a impressão de que a violência contra a mulher está aumentando, que está descontrolada, e eu já tenho a percepção totalmente contrária, de que o aumento dos números significa uma melhora na educação, na conscientização, e que as pessoas estão tomando a atitude de denunciar, de não aceitar mais. Então eu acho que a gente já vê uma mudança que está sendo efetiva. Que legal. Ingrid, você sendo uma mulher trabalhando pelo direito, pela proteção das mulheres, certamente você deve ter sofrido um pouco de resistência, né? Na instituição da polícia. Como é que você vê essa questão e como você supera, como você trabalha com isso? Dentro da polícia a gente tem um certo preconceito com a delegacia da mulher, porque tem muita gente, principalmente o pessoal mais antigo, que acha que quem trabalha na delegacia da mulher é menos policial do que os outros, sabe? Que é assim, um lugar fácil de trabalhar, um lugar tranquilo. Mas quem fala isso é por falta de conhecimento, porque a gente realmente trabalha muito, tem um volume muito grande de casos e a gente faz sim muita investigação de qualidade, principalmente relacionada à pedofilia, crianças, que também é de atribuição da DDM, então tem muitas investigações muito complexas. E o melhor jeito de superar isso é não se importar, fazer o nosso trabalho e servir vida a que população, segue. né? Exatamente. Quais que são os casos que mais chegam lá para vocês na delegacia? Em volume de ocorrências, são casos de violência psicológica e moral, principalmente injúria e ameaça. Em volume são esses, assim. Trouxe até uns dados aqui. Esse ano a gente já teve até o momento 140 injúrias e 133 ameaças registradas. Na delegacia de vocês? Isso, na nossa. Caraca, bastante coisa, né? Sim. Como que vocês fazem o acolhimento delas na delegacia? Porque uma mulher que é violada, que é abusada, que é violentada, ela chega lá na delegacia, ela deve estar meio assustada, meio acuada, né? Como é que vocês fazem esse acolhimento? Então, é por isso que a Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada. A gente tem essa divisão entre delegacias territoriais, que são aquelas que atendem os casos em geral, e as delegacias especializadas. Existem diversos tipos de delegacias especializadas e uma delas é a Delegacia da Mulher, que se caracteriza justamente pela especialização dos funcionários para atender aquele tipo específico de ocorrência. Então, todos nós que trabalhamos na Delegacia da Mulher temos um treinamento específico de como atender, como tratar, como conduzir essa situação.
E na nossa delegacia a gente tem hoje profissionais muito capacitados que têm toda essa paciência, esse trato para conseguir deixar a mulher à vontade para relatar tudo que ela precisa. Quando a mulher toma a decisão de ir para a delegacia, ela já tomou a decisão de falar, sabe? É uma decisão que é muito difícil de ser tomada, muitas vezes ela demora muitos anos sofrendo violência até dar esse basta e decidir ir na delegacia. Mas quando ela vai, normalmente ela já tá confortável para falar, sabe? É muito difícil a gente ver um caso que a mulher não quer falar, então ela sempre vai já... Mas geralmente falam? Já falam e às vezes tá um pouco retraída, porque às vezes tem que relatar alguma situação que é delicada, mas aí a gente vai conduzindo, explicando e normalmente acaba sendo relativamente tranquilo. Quando uma mulher tem um problema, tanto na rua, tanto em casa, ela é violentada, abusada, qual que deve ser os passos? O que ela deve fazer? É ligar para a polícia? Como é que é? Isso depende de quanto tempo faz que aconteceu o crime. Se foi um crime que acabou de acontecer naquele momento, o ideal é ligar para a Polícia Civil ou Guarda Municipal, que é a polícia que está em patrulhamento na rua e que vai se deslocar até o local para atender a ocorrência. Agora, se já faz algumas horas que o crime aconteceu, se o autor já não está mais no local, se já não tem um flagrante, aí já é interessante ela se deslocar até a delegacia, comunicar os fatos, registrar o BO para a gente iniciar as investigações. Depois que ela faz o registro, o BO, como que vocês acolhem no depois do acontecimento? Assim, ela volta para casa do agressor, para casa da pessoa que ela foi violentada? Como é que funciona essa assistência, essa questão? Isso tudo é muito individualizado, é analisado caso a caso quais são as necessidades dela. A gente tem um formulário nacional de avaliação de risco, em que a gente faz diversas perguntas para a mulher para entender qual é a situação dela. E dentre essas perguntas tem se ela depende financeiramente do agressor, se ela tem renda própria, se ela tem casa de parentes para onde ela possa ir, se ela tem como sair do lar. E daí a gente dá esse direcionamento. Então a gente tem lugares para onde ela pode ser direcionada, se ela não tiver para onde ir, tem encaminhamentos que a gente pode fazer. Então, é difícil falar agora todas as opções que a gente tem, porque é muito individual, mas o que eu posso dizer é que existe toda uma gama de opções que a gente avalia o que vai ser necessário no caso dela para a gente conseguir ajudar. E como que a sociedade, vendo a sociedade como um todo, como nós devemos colaborar para combater as agressões, os abusos contra a mulher? Eu entendo que é muito importante a sociedade entender a violência doméstica contra a mulher como algo inaceitável. Por exemplo, se você vê alguém na rua furtando um celular de alguém, levando um carro, você vai ligar para a polícia, você vai denunciar. E com a violência doméstica nem sempre é assim. Com a violência doméstica, muitas vezes as pessoas veem acontecer e falam, briga de marido e mulher, eu não vou meter a colher. Então, hoje em dia está um pouco menos comum esse discurso, né? Mas é importante a gente sempre reforçar a necessidade de intervenção, das pessoas ficarem atentas ao que está acontecendo ao seu redor, ir lá perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Como que vocês tentam trabalhar essa questão? Vocês fazem campanhas? Eu sempre vejo, né, aqui do estado de São Paulo, vocês sempre fazem muitos anúncios, né, de prevenção. Como que vocês têm trabalhado? Como que a Polícia Civil tem trabalhado isso? Agora, no mês de março, por causa das comemorações do Dia da Mulher, a gente teve bastante ação nesse sentido. Teve uma ação promovida pela Prefeitura na Feira Livre de Jundiaí, que a gente compareceu, distribuiu panfletos. A gente fez agora, recentemente, na delegacia, alguns panfletos com informações básicas de conscientização. Então, sempre que a gente recebe algum convite para algum evento, a gente leva, disponibiliza algum policial para ficar ali no local prestando informação, tirando dúvida. Então, a gente atua mais sob demanda, assim, se algum evento, alguma instituição solicita que a gente vá, a gente participa, a gente está vendo também de fazer um evento promovido por nós mesmos na cidade, para levar essa informação até a população. Como que o meio digital também, as redes sociais principalmente, ajudam nessa questão? Ajudam muito com a questão da conscientização. Assim, hoje em dia eu vejo muitas pessoas que antigamente passavam por uma situação que era vista como normal e hoje em dia, com a disseminação de informação nas redes sociais, ela já consegue entender melhor a situação que ela está passando e saber da necessidade de buscar ajuda. Então, acho que a melhor coisa é a gente usar as redes sociais ao nosso favor, né? Com certeza.
Ingrid, mas antes da gente dar seguimento aqui com a nossa entrevista, nós vamos para um breve intervalo. Quero aqui falar para vocês, você quer anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast? Entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está tendo um bate-papo super legal com a doutora Ingrid Schossler. Ela falou aqui pra gente bastante sobre a questão da violência, da proteção da mulher. Ingrid, eu queria entrar num outro assunto também que eu acho muito importante, que é o suicídio. Como que a Polícia Civil tem trabalhado pra gente evitar esses casos de suicídio, né? Que cada vez tem se tornado mais frequentes, né? Principalmente nos jovens. Na verdade, a Polícia Civil trabalha depois que os fatos acontecem, né? Sim. Por definição, a Polícia Civil traz uma resposta depois que os fatos acontecem. Então, quando a gente tem algum caso de suicídio, a Polícia Civil trabalha para esclarecer aquele caso, se realmente foi um suicídio, se foi um homicídio, se houve alguma instigação, porque a gente tem o crime de instigação ao suicídio, então precisa esclarecer as circunstâncias, então sempre existe uma investigação. Mas, igual a gente falou sobre a questão da violência contra a mulher, também existe um trabalho a ser feito antes por outras instituições, né? Na prevenção, principalmente na parte das escolas, né? A gente estava falando sobre a questão dos jovens, dos adolescentes. Então, é um trabalho que tem que ser feito pela escola, pelos pais, com os jovens, porque realmente tem tido um problema muito grande com esse ponto. Mas como é que você vê isso? Que conselho que você daria para os jovens? O que a Polícia Civil tem feito assim na prática, nas escolas? Que ensinamento que ela tem passado? Um passo muito importante é o combate ao bullying, que é uma questão bem complicada nas escolas, nos adolescentes. É um crime hoje, né? Hoje em dia o bullying já é considerado crime. E também a questão da supervisão dos ambientes digitais. Esse é um ponto que na delegacia eu sempre oriento bastante os pais, porque a gente tem muitos casos de questões envolvendo menores de idade, crianças e adolescentes, que se desenvolvem dentro do ambiente digital e às vezes a criança ou adolescente está ali num sofrimento, passando por alguma situação e os pais nem sequer sabem disso. Então é muito importante que haja essa comunicação, essa supervisão do que os menores de idade estão fazendo no ambiente digital para poder identificar, principalmente em jogos online, plataformas de conversa nos jogos, acontecem muitos problemas que levam à depressão e esse tipo de situação. Agora, falando mais da sua carreira, teve algum caso durante essa sua trajetória na polícia que te chamou muito a atenção? Recentemente teve o caso de um professor de escola daqui de Jundiaí
que salvava... Foi um caso que esteve na mídia, né? Que salvava fotos dos alunos e tal. Esse foi um caso bem... Acho que foi o caso mais chocante, que eu trabalhei até agora. E assim, não posso entrar em muitos detalhes, né? Porque é uma investigação sigilosa, mas uma investigação que já se encerrou, né? Agora é um processo, mas que corre em sigilo. Mas que por ser um professor, né? Ter aquela figura ali envolvendo crianças, é um caso que marca a gente, né? Como que a gente pode pegar esses casos, como você falou, de um professor e modelar para o nosso dia a dia, na prevenção, nos cuidados? Como que a gente pode... Quais lições que a gente pode tirar deles? É um tema bem delicado esse, porque assim, a gente tem que ter a consciência de que essas situações que acontecem com crianças, com adolescentes, quem pratica esses atos são pessoas que não têm um perfil muito característico, não é uma pessoa que você olha e ele tem cara de ser alguém... Isso é muito verdade. Que apresenta um risco. Então, muitas vezes, os pedófilos se aproveitam de situações, de posições, às vezes até procuram estar nessas posições, né? De professor, de amigo ali, de alguma família que tem criança. Então, eles buscam se aproximar das crianças. Então, assim, eu sempre tenho muito cuidado para falar disso, porque a gente não quer também, de maneira nenhuma, criar pânico, falar, não, desconfia de todo mundo. Então, não é isso. Não. A ideia não é essa. Mas é estar atento, assim, ter atenção com quem tem acesso ao seu filho, quem tem alguma atitude estranha, principalmente a questão das redes sociais, monitoramento de redes sociais. Então, assim, não é para criar um desespero, um excesso, mas estar sempre atentos, tomar os cuidados. Sim. Tem alguns sinais que vocês da polícia já identificam em possíveis pedófilos, agressores, sociopatas? Não, são pessoas que não têm, igual eu falei antes, não tem um perfil. Não tem perfil, né? Assim, normalmente são pessoas que buscam oportunidades para se aproximar de crianças, mas isso é uma coisa comum, tanto aos crimes contra crianças, como também à violência doméstica, que diferentes de outros tipos de crimes, eles não têm tanto um perfil, são então, coisas... geralmente são pessoas que a gente até acha que nunca fariam aquilo, né? Exatamente, tem de todas as classes sociais, todas as idades, todos os meios, é muito diverso. Então é realmente até difícil de identificar e uma situação que a gente tem que estar sempre atento. Mas você acha que está melhorando essa situação, tanto da violência da mulher, tanto desses casos de bullying, como a gente falou? Eu acredito que sim, eu acredito que muitas vezes a gente tem a impressão errada por causa do aumento de denúncias, mas na minha percepção, esse aumento de denúncias é fruto justamente do aumento da conscientização das pessoas cada vez mais não aceitando aquilo que antes era normalizado e agora já é visto como um crime, já é visto como um problema, as pessoas não estão aceitando mais essa situação. Então, nesse primeiro momento de transição que a gente está, como sociedade, eu acho que esse ponto que parece ser um aumento, na verdade é um aumento de conscientização. Então, a conscientização, na sua opinião, tem sido a maior chave para a gente resolver esses problemas, né? Com certeza, porque são problemas estruturais, problemas culturais. Então, é que são coisas que a gente não tinha até 20, 30 anos, né? O pessoal não tinha muita noção da violência contra a mulher, né? Exatamente. Quando está se desenvolvendo, está se modernizando, as pessoas têm aprendido cada vez mais com isso, né? Sim, a Lei Maria da Penha, que é a lei que estabelece o combate à violência contra a mulher, é de 2006. Lei até recente, 2006. Sim, é uma lei de 2006. As delegacias da mulher também são recentes, a maioria é de depois dos anos 2000, então é realmente uma mudança muito recente, que às vezes por a gente, você é mais novo, né? Mas a gente já chegou, já ficou adulto existindo todo esse aparato. Então, às vezes a gente acha que é normal, mas não é muito recente. Então, porque pelo que eu escuto os relatos das pessoas mais velhas, o pessoal normalizava muito a violência contra a mulher antigamente, né? Exatamente. Mas é bom, né, ver que cada vez mais pessoas como você, ver a Polícia Civil, ver a Delegacia da Mulher crescendo, ganhando mais espaço na nossa sociedade, na nossa vida, né? Sim. Como que você vê a Delegacia da Mulher daqui a 20 anos?
Eu acho que 20 anos, comparado a todo o histórico que a gente tem, é muito pouco. Eu acho que em 20 anos, eu espero que tenha melhorado bastante, mas eu acredito que a gente ainda vai precisar dela. Eu acho que para a gente superar totalmente vai demorar mais ainda. Sim. Mas eu espero que tenha um pouco menos de necessidade. Então, e quais pilares você acha que ela vai melhorar nos próximos anos? Eu acredito que a gente consiga ter um pouco menos de demanda, talvez. Sim. Conforme a gente vai melhorando cada vez mais a questão da educação, da conscientização, do acolhimento por outros órgãos da rede de proteção, eu acredito que a tendência é que a violência comece a diminuir cada vez mais e que a gente consiga atender melhor ainda os casos que a gente já atende. Você pretende continuar na Delegacia da Mulher? Com certeza, era o meu sonho. Seu sonho? Quando eu escolhi ser delegada, eu já sabia que eu queria ir para a Delegacia da Mulher. O que você gosta de fazer? É o que eu gosto de fazer. Foi assim, eu Sim. quis ser delegada para ser delegada da Delegacia da Mulher. Era realmente isso que Daí eu você fez queria. a faculdade de Direito, né? Terminou e já foi para a Delegacia da Mulher? Eu me formei, depois comecei a advogar e estudar para concurso. Sim. Aí eu comecei a estudar para concurso, ainda não tinha decidido qual concurso que eu ia prestar, não conhecia muito bem ainda a carreira de delegado, não tinha muito contato com ninguém dessa área. E aí, quando eu comecei a conhecer melhor a carreira, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí já direcionei. Aí fui advogada de 2018 até 23. Mas, assim, casos pontuais. Na verdade, o meu foco mesmo era estudar para o concurso. E aí, agora, passei no ano passado. E ser delegado foi sua primeira opção, assim, antes de você cursar a faculdade? Não, na verdade, eu tenho uma coisa muito engraçada na minha vida que, às vezes, eu não sei o que eu vou fazer e, de repente, a solução aparece. Então, quando eu estava terminando o ensino médio, eu não fazia ideia de qual faculdade eu ia fazer. Meu sonho era ser astronauta. Astronauta? Eu queria fazer faculdade de física, queria ser astrônoma, mas eu era muito ruim em matemática. Sim. Aí, de repente, eu decidi fazer direito. Quando eu li assim, sobre direito, sobre a grade curricular, eu me apaixonei do nada. Falei, é isso que eu quero fazer. Foi muito do nada. Sim. E aí, durante a faculdade, eu também não sabia que eu ia para a área criminal, eu não sabia que eu ia querer ser delegada, então foi tudo muito gradual, sabe? Tudo muito aos poucos. E como que é o dia a dia de um delegado, né? Que eu sei que o delegado, ele sai na rua, ele tem que estar olhando tudo, ele tem que tomar cuidado, né? Como que é essa questão? Eu acho que delegado é a melhor carreira que existe no mundo por causa disso, porque é muito versátil, sabe? Você um dia tá na sua sala só mexendo com processos, com papel, e no outro dia você tá na rua. Então é muito versátil, não dá para dizer que tem um dia a dia definido, assim, tem dia que vai dar tudo certo, nada sai do planejado, tem dia que você sai da delegacia às 3 horas da manhã. Então é muito versátil. Versátil, cada dia é uma surpresa nova, né? Exatamente, cada dia é uma surpresa nova. Você faz um planejamento, aí aparece um caso e você tem que parar tudo para atender aquele caso, então é bem... Hoje, né, você tá aqui no podcast, né? Sim, então, exatamente. Que legal. Doutora Ingrid, para a gente finalizar, dá um conselho para as pessoas, para as mulheres, principalmente para as mulheres, né, que foi o que a gente mais focou nesse podcast, para o dia a dia, para a vida e nos cuidados que nós temos que ter no dia a dia. Quando eu estava me preparando para responder essa pergunta, eu não pude deixar de lembrar de um filme que eu assisti que tem uma frase que me marcou muito, que é: não aceite uma vida que você não merece. Essa foi uma frase que me marcou muito porque não tivemos tempo de falar hoje, né? Sim. Mas eu tenho uma história pessoal com violência doméstica. Minha mãe foi vítima de violência doméstica. E a história dela me inspirou muito a estar onde eu tô hoje. E toda a luta dela para sair dessa situação, sabe? É uma jornada muito... É uma situação muito triste, mas é sempre uma jornada muito bonita. Você vê a força de uma pessoa que precisa sair de uma situação de violência doméstica. Então, eu acho que o meu conselho é esse. É sempre saber que aquilo que você está passando não é o que você merece e que, custe o que custar, a gente tem que dar um jeito de sair dessa situação e que hoje em dia a gente tem recursos para isso.
Doutora, mas muito obrigado aqui pela sua participação. Acho que o pessoal gostou bastante aqui da conversa que a gente teve de assuntos tão importantes, né? Quero agradecer também ao Dr. Luiz Branco, delegado Luiz Branco, que graças a ele que a nossa entrevista está acontecendo, ele me recebeu super bem lá na delegacia. Mas te agradecer aqui a participação, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Mas é isso, pessoal. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast. Entre em contato com a gente. Nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso. Do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado dos ensinamentos aqui da delegada. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!